Olá, bem-vindo novamente à cobertura especial da NRF 2024, diretamente do estúdio da Mercado e Consumo, montado aqui no Javits Center, onde acontece essa que é a maior feira de varejo e consumo do mundo, em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Eu sou a Ana Freitas e aqui ao meu lado está um convidado especial, porque já vem aqui há 6 anos para a NRF, então já tem uma história aí para contar. É o Renato Miliati, VP de Vendas no Brasil da Adyen. Tudo bem, Renato? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Tudo bem, a NRF tem mais de 100 anos aí acontecendo, né? Mas não é qualquer pessoa que vem 6 anos. Primeira perguntinha para você, o que você percebeu ao longo dessa sua jornada de NRF que vem mudando de lá para cá? A principal diferença é que sempre foi uma busca pela inovação. Acho que o mercado brasileiro, o varejo brasileiro vem aqui buscar conhecimento, buscar experiência. Isso não mudou. O que mudou é a necessidade de aplicabilidade. Então, hoje não é mais a busca pela tecnologia, mas como que isso impacta o meu negócio, como que isso impacta os meus clientes, a minha equipe. Então, mudou um pouco o direcionamento e a expectativa das pessoas que vêm buscar esse conhecimento. Então, não é mais simplesmente pela tecnologia, mas pela aplicabilidade dessa tecnologia no negócio deles. E você acha que, de maneira geral, nessa edição, palestra, na própria área de exposição, você está vendo mais aplicação prática, cases práticos de como essas tecnologias estão sendo aplicadas e quais os resultados estão sendo obtidos aí? Sem dúvida. Uma grande diferença é que todos os exemplos que a gente vê de grandes empresas que estão aqui são casos reais. Então, no nosso caso, como é que a gente consegue transformar a experiência de pagamento tanto para o consumidor quanto para a equipe de loja, aumentar a eficiência, melhorar as taxas de aprovação, reconhecimento. A tecnologia ela é um meio para atingir esses objetivos. E acho que essa diferença entre tecnologia como objetivo e tecnologia como meio é o principal destaque que eu vejo esse ano. Existe essa preocupação, dado todo o cenário de maior competitividade, menor poder de compra, uma preocupação muito grande com as finanças. Então, isso tudo acaba resultando em uma pressão por eficiência operacional, por melhor jornada. Então, é isso que eu tenho visto aqui. Esse é um cenário bastante forte aqui nos Estados Unidos, mas também presente em outros mercados, como o mercado brasileiro. Então, fico feliz de ver a aplicação na prática das tecnologias que eu vi aí ao longo desses últimos anos. Muito legal. Conta um pouco pra gente, não exatamente o que a Adyen faz, também o que a Adyen faz, porque tem a ver com o que eu vou perguntar, mas você falou da questão do pagamento, né? O momento do pagamento, hoje não mais, mas sempre foi um momento não agradável da compra, digamos assim, né? Aquele momento de mais fricção, aquele momento mais demorado, às vezes fila. Isso mudou radicalmente de alguns anos para cá, né? Inclusive, se a gente pensar no varejo físico, ele aprendeu muito, digamos assim, com o online, né? Que permitia essa fluidez muito mais, né? Como é que vem evoluindo essas tecnologias? E aí, como você falou, na prática, como é que isso muda a vida do cliente? Perfeito. O momento do pagamento é o momento mais sensível de uma jornada de compra. Ele é o resultado, positivo ou negativo, de muito investimento em atração de clientes, em jornada de loja, em experiência, em espaço físico, em estoque, etc. Então, ele é um momento crucial de uma jornada que é pensada muito antes. Eu diria que hoje a necessidade por uma experiência fluida, com reconhecimento de cliente, com uma jornada e uma oferta muito específica para aquele consumidor, é essencial, não é mais uma opção. A gente aprendeu a ser muito bem servido e com pouca fricção em apps de serviços digitais, de transporte, alimentação. Então, isso foi incorporado na nossa cultura de consumo. Então, quando a gente olha jornadas específicas, zero atrito, reconhecimento, eu sei que é o Renato, eu sei que ele compra online, ele compra na loja física, esse é o cartão que eu quero usar, eu quero adicionar Pix na jornada, porque é muito bom para o consumidor, para o varejo. Quando você consegue reunir isso em uma tecnologia, em um serviço, uma configuração que faça com que o cliente não sinta o ato de pagar, você aumenta a sua relevância com o cliente, você aumenta o ticket, você aumenta a recorrência. Então, no final das contas, o investimento em tecnologia de pagamento, ele é um investimento baixo pelo retorno que se pode atingir.
Uma vez que você não sente o pagamento, você compra mais, com Sim. mais vezes, e você se torna mais relevante como varejo para o consumidor. Porque você sabe quem é, sabe como paga, sabe como quer consumir, então não existe nenhum atrito para eu efetivar uma nova compra. Exato, porque você já está com o cliente lá, né? Exato. Você perdeu o cliente naquele momento, é como você falou, é muito sensível esse momento, né? Porque ele já está conquistado, ele já Ele já escolheu o seu decidiu. produto, já decidiu, entrou na sua loja, decidiu, e justamente ali ele tem um problema, quer dizer, é o que você não quer, né, para o seu cliente. E gera um nível de ansiedade, impaciência naquele momento, que é o momento da dúvida. Uhum, Então você não pode dar este espaço para o consumidor. sim. Quando a gente olha de eficiência operacional, eu também estou falando disso. Uhum. Como que eu torno essa jornada a mais imperceptível possível? Porque eu aumento, inclusive, o poder de compra, o poder de decisão de compra naquele momento. Total. Então é super crítico. E o que vocês da Adyen têm? E tem muitas operações grandes aqui nos Estados Unidos. A gente teve a oportunidade de visitar lojas aqui na Quinta Avenida, em Nova York, de maneira geral, que tem e usam, são parceiros da Adyen. Lá no Brasil também tem grandes parceiros, né? Sim. Quais são as facilidades que vocês oferecem, que você pode citar de exemplo pra gente, que torna essa jornada mais fluida aí? O grande diferencial da Adyen é ter uma plataforma única para todos os canais de venda. Então, quando eu falo de unificação de canais, que é um termo que se fala pelo menos há 5 anos na NRF, em qualquer evento de varejo, a plataforma da Adyen permite a total integração. Então, eu processo transações do mundo físico, no mundo online, no mobile, eu consigo identificar este cliente, eu consigo registrar os dados de pagamento, e essa solução é uma solução global, que funciona aqui na Quinta Avenida, como você falou, Sim. mas é a mesma solução que os nossos clientes usam no Brasil. E quando você fala de uma plataforma global, a grande vantagem é que quando a gente vem de mercados mais maduros, como Europa, Estados Unidos, que tem uma demanda por serviço que está alguns passos à frente do mercado brasileiro, e você se associa com uma empresa como a nossa, você sai na frente em termos de tecnologia, de experiência, de serviços. Então, é uma abordagem bastante diferente para um serviço que sempre foi vendido como commodity. Exato. Pagamentos, ele é um ativo, é um ponto estratégico nos negócios de qualquer empresa. Quando você consegue usar uma plataforma, um parceiro que consegue entregar o que há de melhor, você começa a transformar pagamentos em gerador de receita, em gerador de relevância, e é isso que a gente traz para o mercado brasileiro. Total, assim como o produto ou uma experiência mais sensorial, enfim, que são atrativos para a loja também, para o cara ir para a loja física, né? Falando de loja física, o jeito que você vai pagar também é um atrativo, né? No fim das Sem contas, dúvida. né? Ele pode ser um detrator, inclusive. Exato, Porque quando você não tem a forma de pagamento que é relevante para você, então você tem que atender cartão de crédito, débito, Pix, wallets. Só de curiosidade, Pix na Adyen é o segundo método de pagamento mais relevante, perdendo só para cartão de crédito globalmente. Então, meio de pagamento brasileiro, Caramba. 100% digital, e em uma plataforma global como a Adyen já representa o segundo maior volume de transações. Então, você vê a relevância desse método de pagamento numa plataforma como a nossa para o varejo, para o serviço. Então, faz total sentido você agregar o que há de mais relevante para o consumidor. O customer centricity, né, o consumidor no meio ali da estratégia, pagamentos está ali em torno. Total, Senão isso, você não né? efetiva uma Exato. compra. É a melhor jornada, mas você não paga. Sabe que Então- você falou de Pix, e é uma coisa que a gente sente falta, né? Quando vem pra cá, a Sim. gente, puxa vida, lá em São Paulo, enfim, no Brasil, de maneira geral, né? Qualquer coisa você pode fazer com Pix, né? Qualquer caixinha que você vai dar pra alguém, tem o Pix lá pra você dar. E aqui, até visitando lojas ou restaurantes, tem lugares que não aceitam cartão. Assim, aceitam cartão, mas você tem que entregar o cartão, daí o cara leva lá pra dentro, depois volta. Ou tem lugar que não tem, por exemplo, compra online com retirada na loja. E eu não tô falando de pequenas marcas, tô falando Sim. de grandes marcas também. Isso pra mim parece tão estranho. A gente tá num lugar que tem tanta inovação, né? Ao mesmo Sim. tempo convivendo com maneiras ainda muito simples, muito, parecem antiquadas, que lá no Brasil, pelo menos lá em São Paulo, a gente não tem Está mais, né? superado. Exato. Você vê essa diferença de... Claro, você falou, é um mercado maduro, né? Muitas das inovações, não é por acaso que tem essa feira aqui que vem tanto brasileiro pra cá, Sim. né? Muitas das inovações a gente leva como exemplo e tal. Mas o que é contraditória? Por que essa contradição, né? De ser tão avançado em algumas coisas e ainda tá pra trás? Pelo menos nessa questão de pagamento, me parece que o Brasil... Me corrija se eu estiver errada, mas parece que o Brasil
tá acima, não? Sem dúvida, em algumas características de operação, de desenvolvimento de método de pagamento, o Brasil é destaque. O Pix é um destaque global, inclusive. Existem vários bancos centrais ao redor do mundo buscando o Pix como referência para implementação nos seus próprios mercados. Esse desafio de meios de pagamento e de jornadas em varejos bem estabelecidos, normalmente não é por falta de intenção. A gente costuma falar que o gargalo tecnológico é o parceiro. Então você tem uma estratégia gigante, né, em volta do consumidor, dos fluxos de novas lojas, e você esbarra em gargalos técnicos. Então a disponibilidade tecnológica para entregar essa experiência é um fator em qualquer mercado. É isso que fez e continua fazendo a Adyen ganhar tanto espaço, porque eu removo essa barreira tecnológica e deixo que o varejo pense e foque na sua própria estratégia. No que ele tem que fazer, No que ele tem que fazer para atender o cliente, que é o principal ativo dele. Exato. Então, a estratégia de pagamentos, ele pode usar a gente, e é por isso que é tão distante algumas experiências aqui em relação a outras. Muito curioso isso. Vocês hoje estão em que, não sei, dá para falar de quantidade, mas em que países, em que regiões vocês são mais fortes? A gente tem 27 escritórios no mundo. Tá. Na América Latina, a gente tem escritórios no Brasil e no México. Estados Unidos, a gente tem algumas operações, Europa e Ásia. Então, é uma operação bastante relevante e uma presença muito grande. A gente processa transações em mais de 100 países. Então, esses 27 escritórios são escritórios com equipes, mas o processamento é acima de 100 países. Então, é uma presença bastante relevante, muito dado transacional, muito insight que a gente traz para os nossos clientes, porque no final das contas é aqui o grande diferencial de hoje em dia, né? Os dados e como que você organiza e trabalha essa informação. Então, é um grande diferencial da Adyen, sem dúvida. Aliás, sobre essa questão de dados, a gente falava um pouquinho aqui antes de começar a gravar, que se falava muito em dados aqui nas últimas edições de NRF, mas mais na necessidade de ter dados do que na forma, ou o que você ia fazer com esses dados, né? Na forma de se usar esses dados. Você acha que essa discussão também amadureceu? Ela vem amadurecendo. Acho que a necessidade de coletar os dados é inegável. Sim. Então, a gente vê, inclusive, varejistas no Brasil de moda, de alimentação, mudando jornadas para conseguir coletar mais informação. Então, pontos de autoatendimento em varejo de moda, para que você coloque seus dados. O grande ponto agora, o desafio é como é que você organiza esses dados e usa esses dados na sua estratégia de negócios. E o momento do pagamento, ele é um momento extremamente sensível e poderoso, porque é ali que está o momento da decisão transacional. Então, eu fiz toda a coleta de produtos, eu preciso pagar. Quando você atrela o momento do pagamento com o carrinho, com a identificação do usuário e organiza isso de uma maneira correta, você consegue ter jornadas muito específicas para o Renato. Eu consigo saber exatamente qual é o comportamento quando eu compro online, retiro na loja e uso esse autoatendimento para me identificar. Então, eu preciso de menos pessoas fazendo trabalhos operacionais. Tudo isso é feito através dos dados que a gente coleta e organiza. Então, essa necessidade está claríssima. Sim. O desafio agora é como que eu consigo organizar e utilizar esses dados, que é o grande dilema hoje, né? Quais são os serviços ou plataformas que eu posso usar para trazer essas informações de forma organizada e estratégicas. Isso vale para qualquer coisa. Eu posso usar esses dados para abrir uma nova loja. Onde que eu vou abrir? Em qual região? Por quê? Então, com esses dados transacionais, você consegue tomar esse tipo de decisão de forma mais assertiva e muito menos baseado em experiências históricas. Você está olhando dados transacionais, que são os dados mais poderosos que tem. Super obrigada mais uma vez aqui pela entrevista, Renato, um prazer receber você aqui no nosso estúdio e um super case, né, da Adyen, é muito bacana quando a gente vai aqui, vai numa loja, coloca o cartão e aí vem já recebe você em português, né? A maquininha recebe você em português. Aí você fala, oh, que beleza, é um conforto, né? É muito bacana, claro que eu tô falando aqui de um detalhe da operação da Adyen, mas que faz diferença. A personalização faz muita diferença de fato. Super obrigada e prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. E a gente continua, você sabe, com a cobertura especial da NRF 2024. A gente tem entrevistas, mais entrevistas como essas no nosso YouTube, com executivos que estão aqui acompanhando essa feira, esse evento, o congresso e a área de exposição também. Tem nas redes sociais muito conteúdo também, além, claro, do nosso site, minuto a minuto, todas as informações importantes do que está acontecendo aqui, mercadodeconsumo.com.br.